Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de patologia. O tema da aula de hoje é inflamação, células e mediadores químicos envolvidos nesse processo. A inflamação é caracterizada por uma reação de um tecido vivo vascularizado frente a uma agressão local. Essa reação é uma reação imunológica e ela depende dos vasos sanguíneos para que ocorra a migração celular para aquele local que sofreu agressão, seja ela uma agressão química, física ou biológica. Essa resposta ela pode ser caracterizada histologicamente e clinicamente como aguda ou crônica. Vai estar relacionado diretamente ao tempo em que ocorre aquele processo de resposta tecidual e do tipo histológico ou mudanças histológicas que a gente pode observar naquele local. Esse processo ele está intimamente relacionado com a capacidade de eliminação ou limitação do processo de agressão tecidual. A ideia principal da resposta inflamatória é combater a agressão em processos biológicos, em agressões biológicas. Mas a gente pode observar também que a inflamação ela tem um comportamento secundário, uma responsabilidade secundária na reparação de um tecido que foi desorganizado, que foi lesionado frente àquela agressão. E para que isso ocorra, nós dependemos de células de defesa presentes na corrente sanguínea, conhecidos como leucócitos, e de mediadores químicos que podem ser liberados naquele local da agressão ou serem produzidos sistemicamente e que têm uma responsabilidade na ativação das células de defesa, migração das células de defesa, além de outros comportamentos teciduais. A inflamação ela está diretamente relacionada à resposta imune do indivíduo. Essa resposta imune é caracterizada por um sistema orgânico de proteção contra infecções, onde uma organização celular e a produção de moléculas são responsáveis por inibir patógenos celulares e teciduais. Essa resposta ela pode ser natural, é conhecida como imunidade natural, que é uma imunidade presente constitutivamente no indivíduo, que é responsável pela identificação de uma agressão tecidual e proteção dessa agressão tecidual. São vários exemplos de imunidade natural: as barreiras celulares, os leucócitos locais e as proteínas plasmáticas constitutivamente produzidas pelo indivíduo. Além da imunidade natural, nós temos também a imunidade adquirida. É um sistema de defesa adaptativo às agressões, que vai estar intimamente relacionado ao reconhecimento daquela agressão e a melhor estruturação de um mecanismo de defesa contra aquela agressão identificada. Ela também é dependente de linfócitos, que são parte dos leucócitos, e pode ser dividida em imunidade humoral e celular. Aqui a gente tem um esquema de imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata ela é caracterizada principalmente por barreiras celulares que impedem a penetração de antígenos em tecidos ou da presença de células com capacidade de fagocitose ou inativação desses antígenos teciduais diretamente. E a imunidade adaptativa ela está relacionada diretamente ao reconhecimento específico de antígenos a partir de anticorpos ou a eliminação de antígenos a partir da destruição de células com capacidade fagocitária. Essas células de defesa, elas estão presentes na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea são conhecidos como leucócitos. Elas podem ser distribuídas em dois grandes grupos, em células granulares, representadas por neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que também são conhecidos como segmentados ou polimorfonucleares, e as células agranulares, conhecidas como monócitos e linfócitos, também conhecidas como células mononucleares. Os mediadores químicos são as substâncias químicas produzidas por essas células de defesa ou produzidas até mesmo por células do próprio tecido que têm uma capacidade de sinalização de alguma agressão naquele local. E essa sinalização ela tem uma responsabilidade tanto no estímulo à migração de células de defesa para aquele local, quanto o estímulo de respostas teciduais locais, principalmente respostas vasculares naquela região. Eles podem ser divididos em mediadores químicos plasmáticos ou teciduais. Plasmáticos, como o próprio nome diz, são mediadores químicos ou substâncias químicas presentes na corrente sanguínea que podem ser produzidos pelos mais diferentes órgãos do nosso corpo.
Os mediadores teciduais são aquelas proteínas, são aquelas substâncias químicas produzidas no local da agressão. Os mediadores clínicos plasmáticos fazem parte de um grande grupo de substâncias químicas e elas podem estar relacionadas a outras ações no organismo, como o sistema gerador de cinina, que tem uma responsabilidade vasoativadora, como o sistema de complemento, que tem uma responsabilidade na inativação de antígeno, mas também no estímulo à migração leucocitária, e o sistema de coagulação fibrinólise, que tem uma responsabilidade na cascata de coagulação, mas também tem uma capacidade funcional de estimular a migração de células de defesa para um determinado local. Os mediadores teciduais são produzidos por células no próprio tecido e têm uma responsabilidade tanto no estímulo à vasoativação, quanto no estímulo à migração celular e ativação de sinalizações de processo inflamatório, como fatores algigênicos, fatores citoprotetores e fatores imunorreguladores ou imunossupressores. Dentro desse comportamento, nós podemos caracterizar uma resposta imediata a uma agressão. Essa resposta é conhecida como inflamação aguda. É uma resposta defensiva inicial e de rápida duração. Ela é caracterizada morfologicamente por dois eventos principais: os distúrbios vasculares exudativos, com geração de edema local, e as alterações celulares caracterizadas pela migração de células leucocitárias para aquela região em um padrão principalmente polimorfonuclear. Nesse evento, a gente pode observar que, diante da alteração vascular e da migração de células para aquele determinado local, nós podemos caracterizar clinicamente os fenômenos inflamatórios agudos. A partir da liberação de mediadores químicos frente a uma agressão, a gente começa a observar uma reação vascular conhecida pela hiperemia, caracterizada pela dilatação dos vasos sanguíneos, uma hiperemia ativa patológica, que pode promover clinicamente o sinal clínico conhecido como rubor ou vermelhidão tecidual e aumento da temperatura local, caracterizado pelo calor local. Associado a isso, a gente pode observar uma exudação ou um extravasamento de líquidos plasmáticos naquele local, conhecido como edema, que pode promover uma alteração clínica conhecida como tumor ou aumento de volume local. Associado a esses eventos, nós podemos observar que a infiltração de células inflamatórias no tecido lesado estimula os nossos receptores a partir da produção de fatores algigênicos, promovendo a dor local. Aqui a gente pode observar um esquema de reação inflamatória local e os fatores estimuladores desse processo inflamatório. Aqui a gente tem a presença de células residuais que estimulam a vasodilatação a partir da produção de mediadores químicos. A gente tem células residuais que têm a capacidade de reconhecimento e fagocitose de agentes biológicos e, além disso, liberar mediadores químicos que favorecem a migração de mais células de defesa que estão na corrente sanguínea, dentre elas leucócitos polimorfonucleares, linfócitos e monócitos. No primeiro momento, a reação inflamatória é caracterizada principalmente pela migração de neutrófilos, os polimorfonucleares, pela maior quantidade de células com esse padrão na corrente sanguínea e pelos estímulos quimiotáticos iniciais que ocorrem frente ao processo inflamatório agudo, visto que essa célula tem uma capacidade elevada de eliminação de micro-organismos, principalmente bactérias, que podem estar presentes naquele local no momento inicial da agressão. Além disso, outras proteínas plasmáticas ou mediadores químicos plasmáticos, além de estimular a maior migração de células de defesa para aquele local, estimular a vasodilatação e maior fluxo sanguíneo para aquele local, estimula também a alteração de células daquela região e a mudança de comportamento do padrão celular daquela região, principalmente para combater a agressão. Aqui a gente tem uma exemplificação básica do processo inflamatório agudo e inicialmente a gente pode observar que poucas células podem estar presentes no tecido, principalmente os leucócitos,
Mas, frente a uma agressão tecidual, a gente pode observar um maior fluxo sanguíneo ocorrendo, caracterizando a hiperemia ativa patológica, associada à geração de edema local devido ao aumento da permeabilidade vascular nessa região e a migração de células de defesa, predominantemente neutrófilos ou os polimorfonucleares. Aqui a gente pode observar como ocorre a geração de edema em um processo inflamatório agudo. Inicialmente, o edema é conhecido como edema transsudato, com baixo conteúdo proteico, limitado principalmente ao extravasamento de líquido plasmático com baixos níveis de proteínas sanguíneas devido somente ao aumento da permeabilidade vascular, mas secundariamente devido ao aumento da pressão hidrostática local e ao maior aumento da permeabilidade vascular, ocorre o extravasamento de proteínas plasmáticas, transformando aquele edema em um edema do tipo exsudativo. E um outro evento extremamente importante que acontece durante o processo inflamatório como um todo são os eventos celulares de migração intravascular para o meio extravascular. Inicialmente, as células de defesa, os leucócitos, eles tendem a migrar para a margem do vaso sanguíneo, próximo à parede dos vasos sanguíneos, onde são reconhecidos por proteínas de adesão presentes nas células endoteliais dos vasos. Nesse momento, a gente começa a observar uma adesão das células de defesa às células do endotélio vascular. Após essa adesão, devido ao fluxo sanguíneo, essas células tendem a promover um rolamento em que ocorre um desligamento proteico de reconhecimento e ela começa a se conectar a outras proteínas em outras células endoteliais. Após esse rolamento, essa célula passa por um processo de diapedese frente a um reconhecimento também de proteínas que permitem a sua passagem do leito vascular para o meio extravascular. Esse evento é conhecido como diapedese. Após a diapedese, devido ao maior gradiente químico no local da agressão, essa célula começa a sofrer uma transmigração entre as proteínas extracelulares, as proteínas do intertício. Esse evento é conhecido como quimiotaxia, movimentação orientada frente a um gradiente químico. Esse gradiente químico podem ser mediadores químicos inflamatórios locais ou até mesmo micro-organismos que favorecem a migração dessas células de defesa. E assim, essas células de defesa conseguem exercer a sua função naquele local, seja de destruição dos agentes biológicos ou seja de reorganização tecidual. Aqui a gente, para fechar, tem um exemplo clássico de um processo inflamatório que acontece no apêndice. O apêndice é caracterizado por uma pequena projeção do seco e, em algumas situações, ele pode sofrer uma agressão química, física ou biológica e começar um processo inflamatório. É um processo inflamatório que pode ser caracterizado até mesmo em exames de imagem, mas clinicamente ele é bem reconhecido pela dor no local da agressão. Essa resposta inflamatória, se a gente puder observar macroscopicamente, a gente encontra no apêndice a formação da hiperemia, a dilatação dos vasos sanguíneos e a formação de uma tumoração local ou um inchaço local devido ao depósito de líquidos no tecido inflamado. Histologicamente, a gente pode observar que naquela local acontece uma reação vascular intensa, conhecida como hiperemia ativa patológica, associada a ela a formação de edema, como a gente pode observar na serosa desse apêndice, e a migração de células de defesa. A gente pode observar nesse menor aumento como esses pequenos pontos enegrecidos, que são células de defesa que já estão migrando para a região inflamada. Outros locais, o evento é muito semelhante. Aqui a gente tem uma inflamação na pele. Essa inflamação acontece na derme, a camada mais profunda da pele, que é vascularizada, e a gente pode observar as reações teciduais presentes no processo inflamatório. Aqui a gente tem uma reação vascular nessa pele, a hiperemia ativa patológica, a migração de células de defesa para a margem do vaso, e a migração dessas células de defesa também para o meio extravascular ou intertício. Aqui a gente pode observar inúmeras células de defesa
no local inflamado. Associado a isso, a gente pode observar também o depósito de um material amorfo eosinofílico, que é o líquido plasmático rico em proteínas já depositado no meio extravascular, a formação de edema naquele local. A inflamação da pele é conhecida então como dermatite, porque o evento acontece na derme, o processo inflamatório acontece na derme. Esses eventos de migração celular, eles são extremamente dinâmicos e inicialmente a gente pode observar a migração de neutrófilos, predominantemente para o local inflamado, como a gente encontra nessa imagem histológica. Isso aqui é uma estrutura vascular, também na pele. E a gente pode observar células de defesa tanto ao centro da luz vascular, quanto células de defesa já migrando para a periferia ou parede do vaso e na parede do vaso encontrando um mecanismo para diapedese ou extravasamento dessas células para o meio intersticial. E aqui a gente tem um grande grupo de células de defesa, principalmente polimorfonucleares, no interstício, em um processo inflamatório agudo. Esse processo inflamatório agudo, inicialmente, ele tem uma responsabilidade de destruição do micro-organismo envolvido no processo agressor ou eliminação daquelas células que sofreram a agressão. Secundariamente a essa resposta inflamatória aguda, a gente pode ter resoluções distintas do processo. Inicialmente nós podemos observar a resolução do processo, principalmente devido à redução dos fenômenos vasculares e exudativos e a apoptose das células de defesa que migraram para aquele local. Ou a absedação ou intensificação do processo inflamatório agudo, principalmente quando o agente agressor permanece naquele local. A gente estimula a migração de mais células de defesa, predominantemente polimorfonucleares, porque o agente agressor está naquele local. Outras situações que a gente pode observar frente a uma agressão contínua naquele local é a cronificação do processo, em que outras células de defesa com outras funções tendem a migrar para aquele local, predominantemente macrófagos e linfócitos, transformando aquele processo inflamatório de agudo em um processo inflamatório crônico. Os fenômenos vasculares eles tendem a diminuir e o que a gente vai começar a observar são fenômenos reparativos acontecendo naquele local, principalmente o estímulo à cicatrização tecidual inicial. Secundariamente a esse processo, a gente pode observar uma fibrose tecidual com perda de função tecidual ou uma regeneração tecidual, se aquele tecido ainda tiver capacidade de regeneração. Bom, a gente termina aqui a nossa aula de inflamação aguda. Obrigado pela atenção de todos.